Por acaso você sabe fazer uma planta de elétrica no ArchiCAD? Nesse vídeo eu vou te mostrar a utilizar um objeto padrão do ArchiCAD para você criar as suas plantas de elétrica. Uma coisa importante, esse objeto de elétrica ele passou a estar disponível no ArchiCAD somente a partir da versão 24. Então, se você está usando essa versão ou superior, você vai conseguir encontrar esse objeto direto na biblioteca padrão do ArchiCAD. Bora para a aula! Para você conferir e encontrar esse bloco, a gente pode acessar a ferramenta de objeto. E nas definições do elemento dela, aqui em biblioteca básica, a gente vai ter uma pasta chamada mecânica. Dentro dessa pasta mecânica, a gente vai ter o item elétrico BRA, de Brasil. E aqui a gente vai ter o interruptor elétrico BRA. E aqui no caso está o número 25, que essa é a versão do ArchiCAD que eu estou utilizando. E aqui a gente já vai poder ver que esse objeto ele é super paramétrico e a gente pode configurá-lo de diversas formas. Vamos ver como. Primeiro a gente pode escolher o tamanho da caixa do ponto de elétrica. Eu vou colocar aqui no 3D para ficar um pouquinho mais claro à vista. A gente pode ter uma 4x2 ou uma 4x4, que são aquelas quadradinhas. A gente também pode escolher se ele é de parede ou se ele é de chão. E a gente pode escolher o tipo da placa. Então, se ele tem um módulo, se ele tem 2 módulos, 3 módulos, enfim, um módulo vertical. A gente tem basicamente todos os módulos que existem no mercado aqui, pelo menos os mais tradicionais, para a gente poder escolher e utilizar. Aqui, por exemplo, eu vou deixar esses 2 módulos. E eu posso escolher aqui qual que é a configuração de cada módulo. Eu posso deixar ele como um módulo cego, mas também posso escolher para ser um plug de potência mista, um interruptor, um RJ45, que é aquele plug normalmente de telefone, antena ou uma entrada USB ou até mesmo 2 entradas USB. O legal é que quando a gente acessa a opção de planta, a gente vê que o objeto ele vai adaptar o que a gente escolheu tanto no 3D quanto na sua representação 2D. Ele já vem com uma representação padrão e a gente tem que usar essa que ele ofereceu. Nem era a representação que eu estava mais acostumado a utilizar, mas enfim, é uma opção que ele dá e que funciona muito bem. Mas aqui, por exemplo, a gente pode ter um interruptor e um plug. E aqui eu posso escolher o circuito do interruptor, que é o que vai ser exibido aqui. Eu posso querer aqui que seja o interruptor do circuito número 1, por exemplo. Então a gente pode ter isso daqui certinho. O legal aqui é que eu também posso escolher para esse espelho estar na posição horizontal ou vertical. Então isso também facilita bastante, principalmente na hora de um detalhamento. E basicamente essas são as configurações mais importantes que a gente vai estar utilizando aqui. Vamos apertar aqui em OK e inserir isso no modelo. Olha só que bacana, a gente já tem aqui essa representação de elétrica. E se a gente acessar aqui um corte, a gente vai ver como que ele fica representado. Olha só que bacana. Ele tem aqui com todos os detalhes, tanto do plug quanto do interruptor. Aqui no caso ele está no nível 0, mas a gente pode colocá-lo para estar a 1 metro de altura. O bacana é que quando a gente faz isso, a sua representação vai ser alterada. E se a gente botar ele, por exemplo, ainda mais alto, como por exemplo a 2 metros de altura, ele vai ter essa representação aqui toda preenchida, indicando que ele é um ponto de tomada alto. Agora, se por acaso você não adora ou essa não é a representação em planta que você costuma utilizar, eu tenho uma solução para você. A Curva, ela desenvolveu um bloco de elétrica próprio, que você só vai encontrar com a gente e que vários dos nossos alunos recebem. Esse é um bloco que a gente fez antes mesmo de existir esse bloco de elétrica no ArchiCAD. Então a gente já podia fazer um workflow de trabalho em que a gente usava um objeto para fazer os pontos de elétrica muito antes de muita gente. Mas o legal é que esse nosso bloco ele tem uma representação diferente e que eu particularmente gosto mais. E eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Olha só, a gente também pode escolher entre o tamanho desse módulo, se ele é 4x2 ou 4x4, e a quantidade, o tamanho do espelho, na verdade, e a quantidade de módulos que vão ter. Vamos fazer aqui um igual o exemplo anterior. A gente também vai ver que o 3D vai se atualizar e a gente pode querer deixar ele
tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui a gente vai ter também a opção de escolher o que cada módulo é. Então aqui no caso eu posso botar para a posição 2 aqui ser um interruptor. E a gente tem aquele símbolo de interruptor mais tradicional. E o símbolo de tomada é esse símbolo redondinho que eu particularmente prefiro e que está até na norma da ABNT. E o legal é que aqui eu também posso colocar a descrição de circuito. Então aqui eu posso botar o número 1 e ele vai indicar aqui o número 1 para mim. O que eu gosto desse bloco é que ele tem mais opções de módulo do que o bloco padrão. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver uma tomada comandada, a gente tem a opção de telefone, de televisão, de interfone, de campainha e até mesmo a opção de criar um bloco personalizado que vai ter aqui a letra que a gente quiser. Que a gente pode aqui nas definições escolher qual que vai ser. Por exemplo, se eu quiser que seja a letra I, ele pode colocar aqui, enfim, o que eu quiser. Então isso facilita bastante também. Mas eu vou voltar aqui para o interruptor, eu vou apertar OK e eu vou inseri-lo aqui. E aqui eu também posso colocá-lo para estar a uma certa altura e ele automaticamente vai configurar essa representação gráfica. E olha só, quando a gente volta no corte, a gente vê que ele também vai fazer a representação da tomada e do interruptor. E, gente, se você quiser ter acesso a esse bloco da curva de elétrica e muitos outros blocos, você pode adquirir o pacote de objetos da curva, que vai contar com mais de 800 blocos para o ArchiCAD. Muitos deles são mobiliários, inclusive assinados por designers famosos, mas você também vai encontrar objetos que são exclusivos, como esse aqui de elétrica e um também de instalação hidráulica, que facilitam muito o cotidiano de projeto de arquitetura. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um link aqui na descrição desse vídeo que vai te ajudar. Mas se não, eu espero ter te ajudado a entender como que a gente pode fazer um projeto de elétrica tanto utilizando o bloco da curva, como utilizando o bloco padrão do ArchiCAD.